pássaros criados em gaiolas pensam que voar é uma doença. Então, o que acontece? O cara foi criado a vida inteira dentro da gaiola, quando vê um pássaro voando, não, isso é um doente, tem algum problema. Alguém que ele pode ser grato, ele pode ser feliz, ele pode ser grato a Deus, ele pode ser grato aos pais pelo melhor que lhe foi dado. Ele pode ser um cara satisfeito e contente com a vida, feliz, porém não conformado, jamais conformado. A diferença entre a satisfação, estar satisfeito e estar conformado. A palavra conformado, eu vi que você gosta de significado das palavras, né? Então, conformado é alguém que adquiriu uma forma. Então, um cara conformado com a sua situação, com a sua realidade, é alguém que se moldou a sua forma, não é? Ganhou uma forma. E alguém inconformado é alguém que, apesar de estar feliz onde está, grato por onde está, grato às pessoas que lhe ajudaram a chegar aonde ele está inconformado e ele olha para aquele lugar e fala: eu quero sair daqui, eu quero mudar, não aceito andar mais de ônibus, sabe? Eu quero dar o melhor para minha família. E quase sempre, não sempre, mas quase sempre, essas mudanças estão relacionadas a uma mudança de status financeiro. Quase sempre. Numa sociedade que a gente vive, e aí não depende da minha escolha nem da tua, nós nascemos, nós caímos aqui nesse planeta, essa é a regra do jogo, entendeu? Quase sempre isso vai depender de uma mudança de status financeiro. E 99% das vezes, para que você tenha uma mudança de status financeiro relevante, esse desejo de mudar de vida vai levar a pessoa a ter que ousar mais. Aí ela vai encontrar alguns caminhos, ela vai buscar alguns caminhos. O caminho profissional regular, daquele que a pessoa se forma, pega um diploma, arruma um emprego, ela leva até o capítulo 5 do livro. Mas muitas vezes as pessoas estão felizes e estão satisfeitas com esse capítulo 5. Outras não estão. Ela quer mais. Quase sempre a pessoa quer mais. Não é? Até porque o capítulo 5 vai levar a pessoa para uma aposentadoria do INSS, vai levar a pessoa para uma realidade de privação, de muita privação financeira. E aí ela pensa nos filhos, ela pensa nos seus próprios sonhos. Então, esse movimento de quero mudar de vida onde é a origem lá dentro do eu da pessoa, aquela origem que faz ela querer algo mais, e esse algo mais sempre, ou quase sempre, vai levar essa pessoa a empreender, porque é nesse caminho que a grande parte das pessoas no mundo conseguem sair um pouco da média e chegarem lá. Então, eu penso que esse espírito empreendedor que você fala, ele começa na inconformidade. E aí, isso se confronta com algumas teorias que as pessoas falam. Muitas vezes elas falam: olha, eu não tenho dom para ser empreendedor. Eu não nasci para ser empreendedor. Ninguém nasceu para ser empreendedor. Eu, por exemplo, eu queria ser funcionário público. Meus pais eram funcionários, são até hoje aposentados funcionários públicos. Meu pai militar, sargento, minha mãe professora de escola municipal. Então, são funcionários públicos. Eu queria ser funcionário público. E eu passei no concurso. E fui para colégio naval, fiquei 2 anos lá. Não é? E depois fui convidado a me retirar no final do 2º ano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que assim, o que eu queria era isso. Ser funcionário público, que eu tinha segurança, que eu tinha estabilidade. Eu pensava assim, não é? E começou a mudar, a história muitos já conhecem, quando eu me apaixonei pela Luciana, e comecei a pensar: preciso mudar de vida. Para eu casar, preciso de grana. E aí foi quando eu comecei a pensar pela primeira vez nisso: eu preciso de grana. E aí fui vender relógio, adoro relógio, fui vender relógio. E aí, ou seja, isso me levou para um caminho onde cada vez mais eu ficava feliz por cada coisa que eu conquistava, eu ficava satisfeito por cada vitória que eu conquistava, mas não me conformava, não estava conformado,
isso me levava a empreender e por aí vai. Não é? Então eu aqui na minha filosofia empreendedorística aqui, e também ao longo de uma experiência de quase 30 anos nessa jornada, vendo gente empreendendo, vendo gente fazendo, tentando fazer, eu penso que tudo começa com o desejo da pessoa mudar. Se não tiver isso aí, esquece. Se tiver, não significa que vai mudar. Mas se não tiver, é fato que não sai do lugar. Quando eu estou perseverando e quando eu sou cabeça dura? Qual é a hora de desistir? Vou dizer que o empreendedor não desiste nunca. Não é? Ele não pode desistir nunca. E quando eu começo a dar essa resposta, o cara já dá uma murchada assim. Mas... Eu falei, calma, não terminei, deixa eu terminar. Porque eu falo o seguinte, se o problema está no mercado que você está atuando, você tem que trocar de projeto. Você não adianta querer insistir, fazer uma coisa que o problema está lá. Se o problema está em você, você deve buscar perseverar e consertar o problema que está acontecendo em você. Aí eu uso a metáfora da semente. Não é? Você tem uma semente boa, fértil, você tem que plantar ela numa boa terra. Se você plantar essa semente no asfalto, ela não vai nascer. Não adianta, as pessoas acham que não, eu sou um cara positivo, porque tem essa galera positivista. Né? Não, você tem que pensar positivo. Então, as pessoas hoje em dia falam de autoajuda. Nossa, cara, eu ouço essa história do positivo há mais de 30 anos, quando essa palavra autoajuda nem existia ainda no mercado. Justo. Não é? Então, não, vou pensar, não adianta você estar com a semente pensando positivo e vou plantar ela no asfalto. Ela não vai nascer, meu filho. A semente boa no asfalto não funciona. A semente tem que estar numa terra fértil. Então, a semente é você é a semente. A terra é a área de atuação, é o mercado que você está atuando. Não é? Uma boa forma de você avaliar é olhar para o teu mercado, né? Verificar assim, tem gente dando certo nesse mercado? Tem gente dando certo no mundo, no Brasil, na sua cidade. Não é? Não que porque tem alguém dando certo, aí sim você vai acreditar, porque às vezes você pode fazer o que ninguém está fazendo. Também é fato. Mas vai de uma convicção que o cara tem que trazer de dentro dele. Não é? Você mesmo, a própria pessoa, se ela for observar, ela vai ver, cara, esse mercado aqui tem muito potencial. Eu não estou conseguindo vender. Eu não estou conseguindo acertar. Eu não estou conseguindo. O fulano consegue, por que eu não consigo? Ele não é melhor do que eu não sou pior do que ninguém. Não é? Então, assim, se o problema está em você, cara, não desiste nunca. Nunca. Aí, se o problema está no mercado, aí desiste, né, Flávio? Não, aí não desiste também não, cara. Mas como assim? Não, você troca de projeto. Não, mas isso não é desistir daquele... Não, meu filho. Isso não é desistir. Isso é perseverar na busca do teu resultado em outro projeto. Justo. Na realidade, quando você troca de projeto, porque aquele solo não é fértil, você não está desistindo. Ao contrário, você está perseverando. Não é? Então, a gente troca de projeto, sim, se esse projeto não for fértil. Agora, amigo, se tu tá num projeto que cresce, que bomba, que tem outras pessoas fazendo, e você não consegue, e você, para fugir, você vai querer trocar de projeto? O fracasso que você está tendo neste projeto vai te acompanhar para o novo projeto. Perfeito. Ele está dentro de você. Não é? Então, por isso que a gente não tem que desistir. Eu tive vontade de desistir. Eu tive vontade de jogar tudo para cima. Curso de inglês, estou falando, cara. Não é? Eu tive vontade. Eu lembro lá no meu início, meus primeiros 2, 3 anos. Esses primeiros 2, 3 anos, cara, se tu passa desses 2, 3 anos, você tá mais maduro, entendeu? Eu tive vontade de jogar... casca, né? Cara. Eu tive vontade de jogar tudo para cima. Na realidade, cara, eu desisti. Para dizer a verdade, sério? Eu desisti. Isso está no meu livro, eu conto lá. É um ponto de inflexão que não depende de você, porque eu fui arrumar um emprego numa grande empresa, tá? E aí, cara, o cara me reprovou. Cara, não, você não vai fazer isso aqui. Continua. O cara falou, continua lá onde você tá. Que loucura, né, cara? Tenta viajar comigo aqui num determinado momento. 1995, eu tinha uma escola. Eu tinha tudo pendurado no cheque especial, devendo.
abrindo a escola, tinha que trabalhar para vender, para pagar salário, aluguel da empresa, aluguel da minha casa, meus custos pessoais, tudo. Então, 24 horas do meu tempo era dedicado para tocar uma escola. 24 horas. Trabalhava, cara, nunca trabalhei menos que 15 horas de média por dia. Não é? Trabalhava forte, um cavalo ali trabalhando, mas ao mesmo tempo com um projeto que tinha uma direção. Desde o início a gente tinha um plano, um planejamento de crescimento. Mas o fato era que 24 horas do meu tempo era dedicado àquilo. Eu dou um fast forward aqui para 3 anos, ou seja, dou uma acelerada 3 anos aqui na agenda. Eu tinha 24 escolas. As 24 eram próprias. E essas 24 escolas estavam em, sei lá, 16 ou 17 cidades diferentes. Naquele momento, as minhas mesmas 24 horas, eu não aumentei as minhas 24 horas. As minhas mesmas 24 horas eu cuidava de 24 escolas. Dando mais um fast forward aqui para 2002, para 4 anos mais tarde. Estava falando em 98, 95 eu abri, 98, 24, vamos para 2002. 2002, a gente estava com 38 escolas. Então você perceba que de 98 para 2002 a gente deu uma ralentada. A gente cresceu numa velocidade menor. O que eu comecei a passar aqui nesse período? Eu comecei a passar as dores do crescimento. As dores do crescimento é quando você se lançou a crescer, fez um planejamento e de repente você começa a perceber, você mensura o seu resultado e muitas vezes de maneira imediatista. E eu comecei a mensurar que eu estava me matando mais para trabalhar, viajando mais e estava ganhando menos. Porque eu não era tão expert assim numa boa planilha de Excel naquela época para fazer um planejamento de um fluxo de caixa futuro, não é? Como hoje eu faria com muita facilidade, teria uma visão muito clara, com muito mais facilidade. Naquela época não era tão familiarizado assim com essa ferramenta. Então, eu segui um pouco, sempre fui muito bom em matemática, né? Sempre fazia muito do papel de pão mesmo ali, fazia minhas planilhas ali no caderno, né? Fazia minhas projeções e tal. Mas, óbvio, né? Quando você cresce, você vai ter que criar uma estrutura, aí você vai precisar de mais escala. Então, na realidade, é mais ou menos assim, com 10 escolas eu ganhava X, com 20 escolas eu tive que criar uma estrutura que me consumia uma parte importante daquilo que eu ganhava. Então, para compensar, eu teria que ter 50 escolas, não 38. E aí você começa a questionar a vida. Poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Então, o empresário passa por várias fases. Será que vale a pena crescer? Será que vale a pena ser tão grande Será que vale a pena ser tão grande assim? Aí tu toma um processo trabalhista aqui e ali, e aí putz, é injusto ainda, e aí você questiona mais ainda a vida, aí bate um fiscal na porta, você entendeu? Aí você tem um problema regulatório, de uma burocracia, de uma coisa burra do Estado, aí você... Aí, cara, alguns emburacam no vitimismo, você entendeu? E aí, cara, são várias armadilhas, né? Não é? O mercado é uma selva, você cai numa armadilha, você morre. Você não pode cair numa armadilha, a armadilha está aqui na cabeça, né? É da tua percepção. Né? Então, eu nunca quis perder o meu foco de crescer, de continuar crescendo. Só que comecei a perceber o seguinte. Falei, cara, mas peraí, meu dia tem 24 horas. Pô, eu tô viajando, segunda-feira eu viajo, volto sexta, viajo, minha mulher viaja para outro lado, a gente se cruza no aeroporto. Como é que vai ser essa história? E aí, nos meus questionamentos, obviamente nesse momento não tinha passado na minha cabeça desistir, eu já estava mais maduro, mas eu queria achar uma saída. Eu sempre pensava o seguinte, sabe a história da semente e do solo aqui que eu falei para você? Eu pensava o seguinte, peraí, cara, o Silvio Santos tem 50 mil funcionários lá e dá conta. Por que eu não dou? Ele tem 24 horas igual a mim, pô. Aí o Steve Jobs, o Bill Gates, o fulano, o Beltrano. Pô, peraí, cara. E aí quando eu olhava, saía do meu mundinho ali, dos meus probleminhas ali, da minha vidinha ali, daquele meu mundinho microscópico de um empresário com 38 filiais só. E olhava para um cara que tinha empresa no mundo inteiro, como Bill Gates na época, a Microsoft era a maior empresa do mundo, eu pensava, pô, peraí, cara. O problema sou eu. O problema sou eu, cara. Cara, e não tem coisa melhor do que você concluir que o problema é você. Sabe por quê? Porque quando você conclui que o problema é você, a solução também é você. Perfeito, cara.
Então, cara, porque se o problema é outra coisa, pô, cara, tá fora da minha mão. Agora, se o problema não há nada que eu possa fazer, né? Claro, se o problema está em mim, a solução está em mim também. Não é verdade? Justo. E aí, cara, eu falei, cara, eu preciso achar um jeito. Eu preciso achar um jeito, uma forma, um formato, um modelo de negócio. Hoje é mole eu falar isso, eu ensino isso e tal. Mas na época eu tive que aprender assim, na marra, né? Não foi no MBA que eu aprendi, não foi. Fugir da escola, todo mundo sabe disso, né? Então, o que acontece? E até porque eu também não ensino, infelizmente, não é? Mas o que acontece? Eu tive que parar para pensar. Aí viajava, pegava do cinema, vamos viajar, vamos conversar. Aí a gente ia para um lugar bacana, vamos para Nova York, vamos para Dubai, vamos sentar, vamos olhar, vamos nos inspirar, vamos conversar. Eu preciso achar maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Ok, pausa. Um novo fast forward agora de 2002 a 2009. Lembrando, 95 numa escola, 98, 24, 2002 eram 38. Vamos para 2009, de 2002 para 2009, 7 anos. 240 escolas. Aqui foi salto. 240 escolas, cara. 240 escolas. E minhas 24 horas eram as mesmas. O que mudou de 2002 para 2009? Algumas coisas mudaram. Primeiro, o formato, o modelo de negócio. A minha forma de entender qual é o meu negócio, o que eu faço, para quem eu faço. Como é que eu toco, quais são os parafusos que eu tenho que apertar para esse negócio funcionar. Então, o formato era outro. Segundo, gente. Gente. Não se expande sem gente. Ou seja, liderança é uma ferramenta para quem quer se desenvolver, para quem quer crescer. Então, quando eu lidero alguém, o que é liderar? Quando alguém confia e está conectado com você na mesma missão, está comprometido com você. Só que isso não é resultado além, não. Né? Você não tem uma pessoa que está comprometida, fiel a você, leal a você, trabalhando com você, comprometida com você, se importando em cumprir as metas contigo. Isso não acontece espontaneamente, isso não é orgânico, não. Não é? E tem gente que acredita naquele ditado, né? Se quer algo bem feito, faça você mesmo. Não, esquece isso. Não, até não está errado, Caio, mas se eu pensasse assim, eu ficaria com escola. E qual é o problema? Escolha, quantas pessoas têm um restaurante só e passam o resto da vida com um restaurante só? É verdade. Você é feliz? Se não reclamar, tá tudo bem, né? Tá satisfeito. E conformado. E conformado. Percebe a diferença? Tá satisfeito. Satisfeito sempre. Por quê? Tem que estar grato, cara, só por estar vivo, por estar respirando. Né? Tem as pessoas que gostam da gente, que nos tratam bem, que nos ajudaram. Pô, isso tem que ter gratidão. Sempre. Agora, conformado, aí é uma opção. E uma vez inconformado, a gente acha a solução. Porque todas as vezes que eu estive inconformado, primeiro eu não tinha dinheiro, depois eu não tinha conhecimento, depois eu não tinha know-how, depois eu não tinha capital para expandir, depois eu não... São muitas coisas, né? Geralmente a gente sempre fala quando eu abria o WhatsApp. Beleza, eu abria o WhatsApp umas 40 vezes. Geralmente eu conto só a primeira vez que eu abri o WhatsApp, porque a WhatsApp que existe hoje não tem nada a ver com aquela WhatsApp, mas não tem nada a ver. O método é diferente, o modelo é diferente, tudo diferente. Por quê? Porque você tem que abrir e refundar a mesma empresa várias vezes. Várias vezes. Não é? E essa dinâmica do empreendedorismo, ela só funciona quando tem um louco inconformado. Porque o cara conformado, o cara ganhei 5 milhões aqui, tá bom, vou ficar com 5 milhões aqui. Para que eu vou mais me aborrecer? Ficar pagando imposto, não é? Para que eu vou crescer? Para quê? E por aí vai. Eu gosto para mim o vendedor, ele é a essência do empreendedor. Ele é a essência do empreendedor. Né? Eu era empreendedor como vendedor sem saber e nem conhecendo essa palavra, né? Como você disse. Eu vim do mesmo caminho. Principalmente porque eu era vendedor, não ganhava salário, não tinha carteira assinada, não ganhava vale transporte, vale refeição, nunca ganhei na vida um 13º, não sei o que é ganhar um 13º fundo de garantia, entendeu? Não é? As pessoas falavam para mim, mas Flávio, se você fica doente, Flávio, cuidado, sabe? Mas que garantia você tem? Eu ouvia muito isso, né? Das pessoas, coitadas, querendo me ajudar, estavam presas nesse sistema, presas nesse modelo, aprenderam, nasceram, né, cara? Tem uma frase de um cara chamado Jorovsky, eu esqueci o primeiro nome dele. Ele fala que pássaros
criados em gaiolas pensam que voar é uma doença. Então, o que acontece? O cara foi criado a vida inteira dentro da gaiola, quando vê um pássaro voando, cara, não, você é um doente, tem algum problema. Esse pássaro voando, olha, cara, voando, cara. Esse cara tem algum problema, né, cara? A vida inteira ele passou dentro da gaiola. Todo quinto dia útil tinha lá um potinho de alpiste para ele, lá, né? Lá um potinho de alpiste, todo quinto, garantido, né? Em dezembro vinha 2 potes de alpiste para ele. E, cara, ele viveu a vida assim. E a porta da gaiola era aberta. E o medo de ir lá e voar? O que tem lá do outro lado? O que tem lá? Então eu penso que o vendedor é o cara que tem a essência da mudança de vida. Aquele vendedor que pensa assim, cara, só depende de mim. Acabou. Eu tenho que falar com 10 pessoas, então eu vou falar com 40. Eu tenho que trabalhar 10 horas, vou trabalhar 20. O vendedor é um cara que tem na mão, ele é um cara que precisa ter na mão dele o leme que ele conduz a vida dele. E esse cara é um passo para ser um empreendedor. Porque não é aquele vendedor assim, não arrumei nada na vida, então vou procurar um emprego de vendedor. E aí ele é funcionário. Ele é funcionário de vendas. Não é desse vendedor que eu estou falando. Né? Estou falando daquele vendedor que eu quero construir a minha vida, quero mudar a minha vida. Não tem um capital. O vendedor raiz, exatamente. Não é aquele que fica só esperando clientes entrar na loja. Não é? Não, aquele que fica só esperando, o cara vai mandar um e-mail pedindo orçamento. Isso aí não. É o vendedor aquele que faz acontecer, aquele que traz o recurso, aquele que vai lá no mercado. Ele vai lá no oceano e vai pescar o peixe e traz o peixe. Ele lutou com o peixe, sabe? Então, eu penso que esse cara é diferente. Esse cara eu quero. Se tiver uns 80 que aparecem por dia lá, eu contrato os 80. Não tem vaga limitada para esse cara. Não tem. Não tem. Esse cara aí é desejado, é procurado, é um diamante esse cara. Isso aqui é uma pedra preciosa. Eu quero esse cara. E te digo mais. Quando eu vejo um cara desse, ele me inspira, porque eu resgato o meu lado vendedor, porque essa é a nossa essência, né? Não é? Se eu perder essa essência, eu viro um burocrata, né? A vida vai apresentar sempre 2 opções para nós, 2 opções. E a gente tem que decidir, é uma decisão filosófica de vida. Porque as decisões são sempre tomadas do macro para o micro. As pessoas geralmente não sabem disso, vão vivendo a vida, não deixa a vida me levar, vão levando. Mas a vida tem uma decisão macro que a gente precisa pensar. Mas, sem dúvida alguma, mesmo que inconscientemente, cada um de nós toma essa decisão. O que nós queremos da nossa vida? O que você quer da vida? Essa é a pergunta. O que você quer da vida? Você quer o que da tua vida? Aí você vai chegar a uma bifurcação para 2 direções. Você quer segurança ou você quer liberdade? Essa é a decisão em que muitas pessoas, sem entender que são elas que escolhem, elas não sabem que são elas que escolhem, mas tem uma sociedade que muitas vezes está ali escolhendo por elas. Porque entenda o seguinte, se você não escolher se você quer liberdade ou segurança, não se preocupa, alguém vai escolher. Alguém vai escolher para você. Não se preocupa, cara. Você não vai ficar de fora. Vai ter alguém que vai botar você aqui, ó. Você não sabe? Você vai para cá. E você vai para lá. E acabou. Mas uma coisa é fato. Você vai ter que escolher entre segurança e liberdade. O quanto vai custar cada escolha é outro papo. Eu não estou falando de quanto vai custar. E nem estou falando de qual o risco que você vai ter em cada uma delas e qual a recompensa que cada uma delas oferece. Eu não estou falando disso ainda. Eu fico o dia inteiro falando só disso aqui. Mas eu estou falando o seguinte, cara. A tua vida tem que passar por uma escolha. Se você quer segurança ou liberdade. A partir do momento que você entende que essa escolha é sua e você escolhe, todas as outras decisões na sua vida precisam estar alinhadas com essa primeira decisão estratégica. Porque você tem uma decisão estratégica, depois você tem uma decisão executiva e depois você tem uma decisão operacional. São 3 níveis. Estratégico, executivo, operacional. As pessoas passam a vida operacionalizando coisas as quais sequer tomaram decisões anteriores
sejam elas executivas ou estratégicas. Elas só metem a mão na massa. Aí vira o quê? A decisão operacional, por que ela vai meter a mão na massa? Porque ela precisa pagar a conta. E aí ela vai viver para pagar a conta. E nunca vai sair do operacional. E nunca vai sair do operacional e vai continuar pagando conta. Né? Então, ou seja, você tem que entender e escolher. Cara. Então, eu quero segurança. Beleza. Todas as suas decisões têm que ser em torno disso. Você quer segurança? Aliás, nós vivemos numa geração, e isso está em transição agora, onde a segurança é superestimada. A segurança é superestimada. A escola, as famílias, pai e mãe que amam tanto seus filhos, que não querem que eles sofram, que não querem que eles tenham frustrações. Então vão buscar sempre estar ali assim, né? Para que eles não caiam, para que eles não se machuquem. Isso é lindo, o sentimento do pai e da mãe. Mas você é um indivíduo diferente, independente do seu pai e da sua mãe. Seu pai e da sua mãe trouxe você para esse mundo. Cara, depois dos 17, 18, 19, cara, já é contigo, cara. Você precisa escolher. Qual é a sua escolha? Você quer segurança ou quer liberdade? Num mundo onde a segurança é superestimada e a liberdade é taxada como coisa de bobalhão, de iludido, de sonhador, num mundo como esse, se você não escolhe, você automaticamente vai para a segurança. Durante muitos anos, eu vi pessoas falando, cara, eu quero ser funcionário público porque eu tenho estabilidade. E eu, há 8 anos, eu falo, estabilidade não existe. Não, mas tá na lei. Eu falei, ó, a lei muda, o país quebra, olha a Grécia. E hoje a gente vê um monte de gente, infelizmente, não ganhando, nem recebendo. Tem gente que não recebeu o 13º ainda. Né? Porque apostaram nesse caminho. Ou então o cara vai para a área corporativa, para a vida corporativa. Aí o cara é até gerente, até diretor e tal. Só que é o seguinte, cara, o cara com 45 anos, o cara foi mandado embora e não consegue mais emprego. E aí ele que só ficava em hotel 5 estrelas pela empresa, que só andava de classe executiva pela empresa, agora ele não tem mais isso. O mundo caiu do cara. Eu conheço várias pessoas em situações como essa. Entendeu? Então você vê o que é a segurança. Não é? O que é segurança? Então, assim, eu valorizo muito mais a liberdade do que a segurança. Foi uma escolha que eu fiz para a minha vida. Eu quero liberdade. Liberdade de quê? Liberdade para escolher onde eu quero morar, onde eu quero trabalhar, quantas horas por dia eu quero trabalhar. Eu, por exemplo, continuo trabalhando 15 horas por dia. Porque eu quero. Eu sou livre para escolher. Eu quero, gosto, faço várias coisas, curto. Tá? Mas não vive? Não vivo pra caramba, aproveito pra caramba. Você entendeu? Mas fica longe, eu fico nada, eu trabalho de casa. Eu trabalho 10 anos dentro de casa. Trabalho dentro da minha casa. Eu tenho 47 anos de idade. Eu trocaria tudo que eu tenho. Tudo pela tua idade. Tudo. Tudo que eu conquistei. Todo o dinheiro que eu ganhei. E ganho. E ainda vou ganhar. Para ter 20 e poucos anos de idade. O que você tem na mão é muito mais precioso do que eu tenho. É muito mais valioso do que eu tenho. Você tem mais tempo, saúde, disposição. Nunca permita ser conformado. Não ganhe a forma desse sistema medíocre que tenta te limitar e te transformar em um a mais na multidão. Não se permita ser um a mais na multidão, ganhando a forma, satisfeito sempre, grato pra caramba, grato a Deus, grato a tua mãe, teu pai, todo mundo te ajudou, mas conformado jamais, cara. Conformado jamais. Você tem 20 e poucos anos de idade. O que você tem vale mais do que o que eu tenho. Porque se eu tivesse 20 e poucos anos de idade hoje, com a metade do tempo, eu faria tudo de novo, 3 vezes mais do que eu já fiz hoje, com o conhecimento que eu já adquiri. Então busque conhecimento, aproveite teu tempo, não se conforme. E entre segurança e liberdade, pensa com carinho. Qual vai ser a sua escolha? Tá bom?